minha fala terapêutica de hoje é sobre falhas de convivência. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Um tema que há muito tempo me interessa bastante é o das questões interpsíquicas. Eu sempre achei um deslumbramento observar a dinâmica das pessoas dentro dos seus vínculos. Esta fala terapêutica é sobre a disfuncionalidade, é sobre as interações que se perturbam pela forma com que as pessoas que estão nas relações se posicionam diante do outro e diante da vida, e então dificultam a convivência. Convivência é um conceito muito bonito, cheio de significados, mas repleto de dificuldades. Um terapeuta familiar e de casais sabe disso muito bem. Há atendimentos que chegam a doer na alma da gente. Por exemplo, quando a gente atende aquele tipo de casal, aquele tipo de relacionamento amoroso, no qual os protagonistas não conseguem nem viver juntos, nem muito menos separados. É que conviver é a coisa que mais queremos e, paradoxalmente, é a que menos estamos preparados para fazer. Um dia, diante de um interlocutor de escuta mais humanista e poética, que me pediu para definir o que um terapeuta de casais e de famílias faz, eu me escutei dizendo assim: terapeuta de casais e de famílias decifra as coexistências. Meu objetivo aqui, então, é gerar uma reflexão sobre nossa forma de coexistir em todos os tipos de vínculos dos quais somos parte, porque é muito provável que todos nós precisemos nos tornar melhores parceiros de vida. Então, esta fala terapêutica é direcionada a quem quer ser melhor para os outros, a quem deseja não ser o inferno pessoal de alguém. Minha experiência clínica me faz perceber que são inúmeras as falhas que cometemos na convivência. Eu dei realce a 7, pois são as que eu considero mais deflagradoras do desejo de desistir de conviver. 7 falhas, soou estranho, porque eu quero que o New Me passe infinitamente longe de soar como qualquer conteúdo de autoajuda. Então senti necessidade de fazer esse adendo aqui, de falar que enumerar é sempre apenas a minha escolha didática de apresentar. Não há passos para conseguir, nem superar nada. Há aqui 7 pequenas propostas de reflexão. O que eu considerei a falha de convivência número 1 é a apropriação do poder e consequente abuso dessa prerrogativa. Por alguma razão narcisista, que não vem ao caso definir conceitualmente aqui, nós temos uma tendência a desejar ardentemente comandar os relacionamentos. Queremos o tempo todo que as coisas sejam feitas do nosso jeito. O que é uma pena, eu considero, porque isso nos faz perder a possibilidade maravilhosa de desfrutar das poucas situações nas quais não precisamos estar em lugar algum de controle. Eu sempre pensei isso, que é um privilégio. Eu vou dar um exemplo. Se alguém está dirigindo o carro que eu estou dentro, eu escolho desfrutar do direito de não dirigir junto com a pessoa, nem apontar o caminho, nem mesmo mostrar uma vaga. Até porque isso é extremamente desagradável para quem dirige. Ter que controlar é a parte ruim da vida. Não é possível que isso tenha nos viciado.
O controle é um jeito ruim de funcionar em qualquer relacionamento. Onde há um soberano, não há parceria. E a parceria é a parte boa. É a que oportuniza a tranquilidade de não precisar cuidar nem ser cuidado pela pessoa que nos acompanha no cotidiano. Mesmo numa relação com uma criança, que é uma relação de cuidado, se nós nos desinteressarmos da nossa prerrogativa de reinar sobre ela e nos colocarmos também no lugar de aprender aquelas coisas que a vida adulta nos forçou a esquecer, teremos uma chance maior de obter bons resultados no processo de educá-la para a vida. Nas relações amorosas que chegam ao meu consultório, é raro o jeito de ser casal, no qual eu não encontro uma das duas pessoas ou as duas ocupando o lugar da disputa pelo poder. No modelo capitalista no qual nos inserimos, a posição diretora é frequentemente estabelecida no imperialismo da pessoa, que gera a grande receita financeira, que define o padrão de vida da família ou do casal. Isso é um equívoco tenebroso. Uma parceria se faz na conjunção dos talentos para o bom funcionamento da relação. E a pessoa que paga mais pode muito bem ser a menos preparada emocionalmente. Então, o poder de mando, baseado em critérios financeiros, com certeza vai determinar um grande fracasso. Aliás, qualquer soberania gera o fracasso da parceria. A falha de convivência número 2 é o costume recorrente de expressar queixas e reclamações aleatórias e também reclamações direcionadas. Aqui preciso falar com muito bom humor uma coisa como nordestina que veio morar no Sudeste depois de adulta. Ao mudar para São Paulo, eu percebi que eu não tinha repertório para as duas queixas mais contundentes e recorrentes, o clima e o trânsito. Em Fortaleza, onde eu vivia, o trânsito é ruim, mas não o suficiente para virar o grande assunto de qualquer conversa. E o sol, como não para de brilhar, não nos dá a chance de comentar sobre a performance cotidiana do calor, porque ele está ali todos os dias. Foi aqui em São Paulo que eu descobri que toda conversa de elevador ou conversa de táxi começava com essas queixas. Além desses vícios culturais regionais, junta-se uma condição humana que é a de ter a tendência para buscar sócio para nossos desconfortos pessoais próprios. Ter alguém que escuta o que não gostamos traz algum alívio equivocado das nossas mazelas cotidianas. Nós somos viciados em queixas. Por isso se torna extremamente fácil iniciar uma conversa com uma má notícia. Precisamos urgentemente rever esse costume ruim. Levamos isso para o relacionamento na ilusão de que ele, o relacionamento, tem estrutura para suportar a nossa queixa sobre o calor, o trânsito e a fila, ou a expedição contínua do boletim de coisas desagradáveis que armazenamos a partir das nossas experiências ou escolhas de nossas fontes de informações. Isso cansa muito o cotidiano do vínculo. Eu penso que uma parte do nosso fascínio pela pessoa desconhecida é a ilusão de que ela não vai frequentar o lugar diário da morbidez e do cansaço. E é por isso que ela é encantada. No dia a dia, perdemos o escrúpulo e nos tornamos porta-vozes infinitos das queixas e reclamações, considerando apenas nossa visão particularizada, sem critérios sobre o bem-estar do outro. E isso nos torna inviáveis para a convivência. A falha de convivência número 3 é achar que o mundo vai funcionar melhor
com os nossos palpites. Dar palpites é um outro vício que causa uma falha imensa de convivência. Chega a ser uma atitude infantil achar que a outra pessoa precisa saber o que eu penso ou que eu preciso informá-la ou adverti-la sobre tudo o que ela está fazendo. É chato, cansativo, desagregador e gera um grande desejo de afastamento. Se for entre um casal, chega a ameaçar fortemente a libido, porque as figuras que nos orientam na gênese do nosso psiquismo são as parentais, e isso confunde a questão do desejo sexual. Vale lembrar aqui que até as crianças não ficam confortáveis quando se sentem dirigidas. Eu me lembro de uma situação marcante quando eu era criança. Era 25 de outubro, aniversário de uma tia que eu amava muito. Eu me levantei e me dirigi ao telefone, fixo naquela época, e no trajeto minha mãe falou: "Não vai esquecer de ligar para a tia Dária." Eu senti o impacto daquela recomendação desnecessária. Minha vontade de ligar simplesmente evaporou. Isso aconteceu há mais de 50 anos e eu nunca mais esqueci que os comandos arrefecem os desejos e subtraem o sabor insubstituível da espontaneidade. Portanto, eu quero dizer que eu acho muito sábio economizar palpites. A falha de convivência número 4 é encher a atmosfera com o nosso mau humor. Eu gosto muito de ler as pesquisas sobre os tipos de parceiros amorosos mais desejáveis. Esses estudos que os institutos fazem, principalmente as universidades do mundo, que se dedicam ao saber científico sobre felicidade. Eu acompanho há muito tempo e percebo um dado interessante. Até bem pouco tempo, no ranking do parceiro ideal nos casamentos heterossexuais, constava no topo sucesso financeiro para o homem e beleza, charme e elegância para a mulher. Há uma tendência contemporânea sensacional e é muito forte. Parceiros e parceiras em todos os tipos e gêneros de relacionamentos estão dando prioridade ao senso de humor. Talvez estejam todos constatando o óbvio, que dinheiro e beleza são menos necessários para a convivência do que empatia e leveza cotidiana. Eu chego a pensar que pessoas mal-humoradas não deveriam estabelecer parâmetros de convivência contínua. Observo que o fim da vida de uma pessoa mal-humorada é a inevitável solidão. Sem falar que ninguém é obrigado a suportar nossas discrepâncias de humor. Deixe-me falar uma coisa: mau humor excessivo aponta para um tipo de depressão que precisa ser tratado. Se você, que está ouvindo essa fala terapêutica, sente que tem variações muito drásticas de humor, eu peço com carinho que procure ajuda profissional. A falha de convivência número 5 é ver as circunstâncias com excesso de pessimismo ou também com otimismo exagerado. Eu penso que o pessimista radical é um oportunista. Ele aposta no pior e fica sentado confortavelmente esperando o que tem, teoricamente, a chance maior de acontecer, que é dar errado. Vou dar um exemplo real da clínica. Um pai que não deixava os filhos saírem para canto nenhum porque eles poderiam ser assaltados numa cidade perigosa como São Paulo. Que facilidade o papel que esse pai escolheu. A mãe, extremamente preocupada com a segurança, mas muito também com o bem-estar emocional dos filhos, tinha que apostar sozinha no perigo e se tornava, pela atitude do pai, a fiadora de todos os riscos. Vocês entendem como ficar no lugar de pessimista pode ser um ato de covardia? É deixar o outro assumir solitariamente o perigo normal de viver, de pensar ou de fazer.
E quando acontece o que sempre é possível acontecer, o pessimista ainda vai ter o prazer sádico de dizer que avisou. Por outro lado, a pessoa otimista recorrente pode ser muito desagradável, porque ela avalia a vida sem nenhum parâmetro e perde a credibilidade de qualquer pessoa minimamente inteligente, porque entre o otimista exagerado e o que nega as circunstâncias, só há 1 milímetro de distância. Portanto, sejamos adequados, discretos avaliadores, com falas não viciadas e que retratem mais a realidade. Isso nos torna viáveis para a convivência. A falha de convivência número 6 é a repetição. Todo mundo já sabe, porque já foi muito repetido, que gente que repete não é ouvida, porque cai no descrédito. Então, tudo que eu falar nesse quesito pode ser uma repetição. Então, vou ser sucinta e dizer apenas uma coisa. Eu acho que na convivência, o máximo de repetição suportável é uma vez. Esta fala terapêutica vem lembrar esta notícia, a de que quando a gente faz qualquer fala pela terceira vez, seja o que for, a gente já está sendo uma pessoa que causa desejo de afastamento. Decidi jogar esse item desse jeito, sem repetir. A última falha dessas 7 que eu elegi como mais desagregadoras de convivência é a dificuldade de fazer leitura dos contextos, que é a insensibilidade para perceber o clima emocional da convivência e dos diálogos. Conversar e fazer parte de contextos afetivos exige percepção. E percepção é uma habilidade que a gente desenvolve. É muito importante sermos alfabetizados para os vínculos. Precisamos decifrar as pessoas, porque elas são decifráveis. Gente madura lê seus interlocutores, e isso implementa muito a qualidade da convivência e dos diálogos. Então, a pessoa que lê com cuidado humano entende quando não é hora de lançar mão de qualquer poder, percebe qual o momento em que a relação não suporta reclamações, economiza queixas, evita palpites, consegue fazer gestão do próprio mau humor, admite a realidade, consegue expressá-la de modo adequado e não faz repetições, porque decifra o outro e principalmente descobre o seu lugar, um lugar emocionalmente seguro que não ameaça a convivência com essas falhas tão primitivas. Eu termino esta fala terapêutica pedindo com muito carinho: vamos cuidar mais do nosso jeito de estar nos vínculos? Isso vai nos trazer uma das sensações pessoais mais construtivas, da qual pouco se fala, mas que é vital para estar bem no mundo. Uma consciência de que fazemos bem ao ambiente, de que regulamos os climas relacionais para níveis baixíssimos de tensão. Em suma, um delicioso senso pessoal de intensa adequação.